abra em Mateus capítulo 7, no versículo de número 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e há muitos são que os entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que encontrem. Podes assentar. Meus irmãos, poucas pessoas gostam de falar sobre a porta estreita, sobre esse assunto. Quase ninguém gosta de seguir por esse caminho. É um caminho realmente muito difícil, mas nós temos duas opções de destino nesses dois caminhos, e nós temos que escolher entre esses dois. Infelizmente não tem um terceiro caminho, ou felizmente não tem um terceiro caminho. Então nós só podemos escolher entre esses dois caminhos que nos é apresentado pela Bíblia. Meus irmãos, Jesus divide a humanidade entre duas categorias, e essas categorias não é o rico e o pobre, não é o negro e o branco, não é o sábio e o que não sabe nada. Jesus divide a humanidade entre o que vai pelo caminho estreito e o que vai pelo caminho largo. Meus irmãos, o caminho estreito, ele é de difícil acesso. É difícil você entrar por esse caminho, é difícil você continuar por esse caminho. Tem muitas dificuldades, muitas provas, muitas lutas. Mas este caminho é o caminho que conduz ao céu. É o caminho que conduz à glória eterna. E tem também um caminho que é largo. Esse caminho é muito fácil de você transitar por ele. Ele é espaçoso. Nada nesse caminho é proibido. Nada é impróprio. Você pode andar por esse caminho da forma que você quiser. Mas o destino final deste caminho, na ponta final da estrada, ele está te conduzindo ao inferno. E infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas que são crentes, muitas pessoas que vêm à igreja, elas infelizmente estão seguindo por esse caminho. Nessa mesma oportunidade que Jesus falou da porta larga e da porta estreita, Jesus vai falar em Mateus, no capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes andam pelo caminho largo, achando que estão andando pelo caminho estreito. Nós vemos que o caminho largo, ele nos engana, ele se disfarça muitas vezes do caminho estreito. Muitas vezes as pessoas são enganadas pelo caminho largo, se fingindo do caminho estreito. E nas igrejas, meus irmãos, nós não vemos mais pregações sobre o inferno, nós não vemos pregações sobre a condenação eterna. Meus irmãos, muitas coisas que nós vemos nas igrejas por aí são doutrinas de demônios, é o evangelho da prosperidade. Você vai chamar alguém para a igreja, você tem que falar assim, vem para a igreja que Jesus vai te dar muito dinheiro, que Deus vai te abençoar financeiramente. Então, o que é pregado em muitas igrejas são esse tipo de coisa, evangelho da prosperidade, é a aceitação do pecado dentro da igreja. As igrejas hoje em dia não pregam sobre o pecado. Você pode vir do jeito que você quiser, Jesus te ama do jeito que você quer. Músicas que eram para ser adoração a Deus, estão sendo para enaltecer o homem, estão sendo músicas, gospels, que enaltece o homem, que engrandece o homem, que você é todo poderoso, que você pode, que você faz, que acontece. E essa não é a realidade, meus irmãos. Nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós somos pecadores. E se nós não tivermos com Cristo, infelizmente, nós iremos parar no inferno. Nós vemos em muitas igrejas, meus irmãos, as idolatrias,
idolatra muitas vezes um cabo de vassoura, vende pedaços do céu. Muitas igrejas que se tornam palanque político. Você não vê na época de eleições, muitos candidatos à presidência, candidatos a deputados, entram nas igrejas, falam que é de Deus, não sei o quê, e os pastores aceitam isso, os pastores entregam o microfone para eles falarem de política, mas esse púlpito aqui não é para falar de política, é para falar de Deus. Meus irmãos, graças a Deus, nós aqui estamos em uma igreja realmente bíblica. Nós estamos em uma igreja segundo o coração de Deus, graças a Deus, pela misericórdia dele. E muitas vezes, meus irmãos, por nós termos essa estrutura na nossa igreja, muitas vezes nós podemos achar que a guerra já está ganha, que a gente já venceu, que a guerra já está ganha, que a gente não precisa mais batalhar, a gente não precisa mais orar, que a gente não precisa mais jejuar, que a gente não precisa mais ler a Bíblia. Infelizmente, meus irmãos, o inimigo não consegue colocar essas estratégias de doutrinas de demônio dentro das nossas igrejas. Mas uma das estratégias que ele usa é que a vitória já está ganha, que já está garantido. E nós acabamos caindo nessa vitória, nessa artimanha do inferno. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês, falar aqui para nós, que nós devemos batalhar até chegar no céu, até chegar na glória. Meus irmãos, eu não tenho palavras para descrever o inferno, mas Jesus usou 3 palavras, ele usou muitas, mas 3 palavras que ele usou para descrever o inferno foi fogo, escuridão e morte. Fogo, escuridão e morte. Quando nós falamos sobre o inferno, como nós falamos sobre a nossa eternidade, nós tendemos a pensar que está muito longe, que vai demorar muito tempo, ou simplesmente que não é algo real. Mas nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se quando nós saímos desse culto nós iremos sofrer um acidente, ou quanto tempo nós ainda temos nessa terra. Meus irmãos, muitas pessoas falam que esse Deus que nós servimos, ele é mau porque muita gente queima no inferno, ele é mau porque muita gente vai para o inferno. Mas Deus não se agrada quando um ser humano cai no fogo do inferno. Deus não se agrada. Deus, ele tem tanto amor por nós, e ele quer tanto que a gente se livre dessa condenação eterna, que ele enviou o seu Filho unigênito para salvar cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Deus não poupou nem o seu Filho para nos salvar. Deus não quer que você caia no inferno. Deus quer que você vá morar a eternidade com Ele, meus irmãos. E quando Jesus Cristo partiu da terra, Deus enviou o Espírito Santo para nos ensinar. Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar a trilhar essa caminhada até o céu, meus irmãos. E eu tenho uma notícia aqui para você, que pode te agradar ou pode te desagradar. É você que escolhe para onde você vai. É você que escolhe aonde passar a eternidade. Só que não adianta você querer escolher passar a eternidade no céu se você não anda com Deus nessa terra. É impossível chegar ao céu sem andar com Deus nessa terra. Nós só somos salvos através de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quero aqui, meus irmãos, trazer um texto que se enquadra muito bem na realidade de céu e inferno. Um texto aqui que nós podemos visualizar muito bem a diferença. Eu quero que você abra aí em Lucas capítulo 16, no versículo 22. Esperar os irmãos encontrar. Quem encontrou, diga amém.
E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Só até aí, meus irmãos, por enquanto. Mas deixe sua Bíblia aberta em Lucas 16. Meus irmãos, muito provavelmente na Bíblia de vocês está escrito que isso é uma parábola. Lucas 16, o 19, do versículo 19 ao 31 é uma parábola. Mas na verdade, antes da Bíblia ser dessa forma que nós conhecemos hoje, ela era escrita em pergaminhos e não tinha essa divisão. E quando a Bíblia foi unificada dessa forma, eles colocaram essa passagem como uma parábola. Mas essa passagem não é uma parábola. Uma parábola é uma comparação. Quando Jesus faz uma parábola, ele está comparando algo terreno com algo espiritual. Mas essa passagem, ela é algo literal, meus irmãos. Primeira prova de que isso não é uma parábola. As parábolas, todas as parábolas, nenhuma, os personagens têm nome na parábola. Jesus não dá nome aos seus personagens nas suas parábolas. Vamos pegar, por exemplo, um semeador saiu a semear. Ele não deu nome ao semeador. Um certo homem tinha 2 filhos, é uma outra parábola. Um certo homem fez uma grande ceia. O reino do céu é semelhante, é comparado a 10 virgens. Então, meus irmãos, uma parábola é uma comparação. E esse texto aqui é tudo literal. E Jesus fala de pessoas reais. Ele fala de um homem que era rico. Ele fala de um homem cujo seu nome era Lázaro. Ele fala de Moisés e também fala dos profetas. Ele fala do mundo dos mortos, que é o Hades. E ele fala de Abraão. Eu quero perguntar aqui para os irmãos: Moisés é uma parábola? Não é uma parábola. Abraão é uma parábola? Não é uma parábola. E nem os profetas também não são parábolas. Então nós podemos entender que este texto aqui não se trata de uma parábola, e sim de uma narração crítica dos fatos. E Jesus começa aqui no versículo de número 19. Acompanhe aí comigo. Ele começa dizendo: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Meus irmãos, a púrpura na época de Jesus era considerado algo divino, algo da realeza, algo imperial. Então nós podemos ver aqui através do texto que esse homem tinha muitas condições financeiras, ele era realmente muito rico. E o linho finíssimo, ele simbolizava a justiça, ele simbolizava a pureza e ele simbolizava a santidade. Isso também nos mostra que esse homem que era rico era um homem religioso. Ele era um homem que ia prestar os seus cultos a Deus, que ia para o templo. Mas o texto também nos mostra que esse homem, ele não tinha um compromisso espiritual e moral com Deus. Ele vestia-se de linho finíssimo, mas ao mesmo tempo vivia a sua vida regalada e esplendidamente. Era um crente que não se converteu. Era alguém que ia para a igreja, ia para o templo, mas que não tinha se convertido. Nós vemos muito casos de pessoas que estão dentro da igreja, só que quando sai da porta para fora, já começa a xingar palavrões, já começa a ir para bar, já começa a beber. São os crentes que não se converteram ainda. Ele era um crente que não tinha se convertido. E Jesus vai dizer no versículo 20 e 21: Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caía na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Só para a gente fazer uma aplicação aqui, meus irmãos, as chagas desse mendigo representam as perseguições que um cristão sofre. Desde o começo do Evangelho até os dias de hoje, os cristãos sofrem perseguições. Desde Paulo, desde Jesus Cristo, todos os cristãos sofreram perseguições. E nós também sofremos, mesmo que seja numa escala muito menor. E hoje em dia também
as pessoas que moram na Arábia Saudita, as pessoas que moram naquela região do planeta Terra, elas sofrem perseguições, não podem adorar a Deus. Se descobrirem que ela adora a Deus, é uma pessoa que vai ser morta, uma pessoa que vai ser decapitada. Então as chagas do mendigo representam aqui para nós, fazendo uma aplicação às perseguições que os crentes sofrem. E esse mendigo, ele queria comer das migalhas que caía da mesa do rico. Nós não precisamos olhar para a Bíblia, nós sabemos que toda a riqueza dessa terra, para Deus é como se fosse migalhas. Para Deus é como se não fosse nada, como se fosse um farelinho de pão. E o mendigo, com as migalhas que tinha sido colocado na vida do rico, ele viveria muito bem nessa terra, meus irmãos. No versículo 22 aqui, vai relatar que aconteceu que morreu o mendigo, e muito provavelmente o mendigo e o rico morreram mais ou menos ali na mesma época. Só que o mendigo morreu e ele foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. O mendigo morreu e a sua alma e o seu espírito foram levados ao seio de Abraão. E naquela época, meus irmãos, era muito comum que quando um mendigo desse morria, os corpos seriam encontrados nas ruas das cidades. O corpo do mendigo seria encontrado nas ruas, espalhados de qualquer forma. E as autoridades naquela época pegavam o corpo desse mendigo, juntava com o lixo da cidade e queimava o corpo junto com o lixo. Enquanto o rico, quando morreu, saíam mensageiros espalhando uma mensagem: fulano de tal faleceu, irá ter o velório, irá ter o cortejo fúnebre para essa pessoa. E também nos velórios dessas pessoas ricas não faltavam também as carpideiras, que eram mulheres contratadas para chorar no velório do homem rico. Você vê, por exemplo, nos dias de hoje, quando morreu a rainha Elizabeth, rainha do Reino Unido, 1 hora depois da sua morte, todos os portais de notícia do mundo inteiro já tinham dado a notícia de que ela havia falecido, já havia sido organizado o cortejo fúnebre da rainha Elizabeth. Mas também nos dias de hoje, quando morre um mendigo, ninguém fica sabendo, o corpo é apenas descartado em qualquer lugar, em qualquer cova. É ou não é verdade? Só que as pessoas, elas podem fazer o que quiser com o corpo, mas quem cuida da alma é Deus. Quem define para onde a alma vai é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 22, continua a leitura. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande Lázaro que molhe na água a ponta de seus dedos e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui Jesus usa um sofrimento terreno, que é a sede, para nos mostrar quão terrível é o sofrimento no inferno. Imagina num dia caloroso, imagina você em um deserto, aquele clima quente, você sem água, a língua seca, você ali sofrendo e você não tem nem um copo d'água para beber. O sofrimento no inferno é muito terrível, vai muito além disso, mas só para a gente ter uma ideia. E além disso, imagina você nesse deserto, sendo torturado, sendo chicoteado, sendo espancado. É um sofrimento que nós não temos nem noção, nós nunca passaremos, se Deus quiser, por algo desse tipo. E o pior, a pessoa ela sofre consciente do seu passado, sofre consciente que está sofrendo ali naquele local porque não serviram a Deus. Ela sofre consciente do seu presente, ela sofre consciente que ela está ali no inferno e está queimando e está sendo torturado, e ela sofre consciente de que nunca vai deixar aquele local, nunca vai sair daquele lugar.
não tem um minuto de paz, não tem uma companhia, não tem um descanso, falar, vamos ali no shopping tomar um sorvetinho, vamos ali fazer não sei o que, vamos sair, vamos tomar um suco. Ela não tem um segundo de descanso no inferno. A pessoa, quando ela vai para o inferno, o ser humano, quando vai para o inferno, tem pelo menos 5 tipos de sofrimento. O primeiro sofrimento é a ausência de Deus. Quando a pessoa está no inferno, ela está desconectada com Deus. Quando ela está no inferno, ela está consciente do que está acontecendo. Quando ela está no inferno, ela tem a companhia dos demônios. Quando ela está no inferno, ela tem solidão. E quando ela está no inferno, ela está ciente que não existe nenhum plano de fuga. Não existe jeito de sair dali. Quero trazer um questionamento aqui para os irmãos. O rico, ele foi para o inferno porque era rico? O pobre, o mendigo, ele foi para o céu porque ele era pobre, porque era um mendigo? É que nós decidimos aqui na terra onde nós vamos passar a eternidade. Meus irmãos, enquanto eu estava pesquisando essa mensagem, eu vi um vídeo de um pastor contando o testemunho de Antônio Munhoz, um pastor aqui de São Paulo. Ele relatou nesse livro, no livro do Antônio Munhoz, chamado As Experiências de Munhoz. Eu quero contar aqui para os irmãos o testemunho desse rapaz. Na época, ele trabalhava na Chevrolet e ele recebeu a notícia de que seu pai estava muito doente, seu pai estava muito debilitado. E ele, quando recebeu essa notícia, ele foi visitar o seu pai. E chegando lá, ele viu o estado que o pai dele estava e resolveu que era melhor levar o pai para a sua casa. E quando ele levou o pai dele para a casa dele, o pai dele começou a piorar de estado e ele teve que ser hospitalizado. E ali no hospital, durante meses, ele ia todos os dias visitar o seu pai. E quando ele chegava lá, seu pai era um antigo convertido que tinha se desviado de Deus. Quando chegou ao hospital, ele sempre falava para o pai dele voltar para Cristo, voltar para Deus. E o pai dele se recusava, o pai dele falava que não queria voltar para Deus. E passou esses meses ele visitando o pai todos os dias no hospital. O pai dele veio a falecer, veio a morrer. E passando o tempo, ele não conseguia tirar o pai da cabeça, não por conta apenas da morte, mas porque o filho não sabia aonde estava seu pai, o filho não sabia se ele estava nos céus ou se ele estava no inferno. E ele orava todos os dias, clamando a Deus e pedindo uma resposta para ele saber se o pai dele estava no céu ou se o pai dele estava no inferno. E um dia ele acordou muito alegre, muito feliz, foi trabalhar. Os funcionários não entendiam o porquê da felicidade do Munhoz, o porquê ele estava tão feliz, o porquê ele estava tão alegre. E inclusive o seu chefe veio a perguntar para ele por que ele estava tão feliz. E ele, sem saber, respondeu, falou que era apenas o Espírito Santo, que era o agir do Espírito Santo dentro da vida dele. À noite ele foi para um culto. Foi um culto abençoado, foi um culto avivado. Chegou em casa à noite, jantou e antes de dormir foi fazer a sua oração a Deus. Ele começou a orar meia-noite. Quando ele foi se levantar a 1h da manhã, o Espírito Santo, em voz audível, falou para ele: Munhoz, ore mais um pouco. E então ele se ajoelhou novamente e da 1h até as 2h ele voltou a orar. E quando ele se levantou para parar a oração, para acabar a oração, o Espírito Santo novamente falou: Munhoz, volte a orar. E na terceira vez, 3h da manhã, quando ele se levantou para encerrar a oração, ele se levantou, abriu uma porta na parede do quarto dele e entrou 2 pessoas. E aquelas 2 pessoas, na verdade, eram 2 anjos. E os anjos pegaram um em cada mão desse pastor e entraram naquela porta e começou a voar com o pastor. E o pastor relata que a velocidade em que os anjos voavam era indescritível, a gente não tinha nada para comparar aqui na terra, era uma velocidade muito alta. Só que em vez dos anjos estar subindo, os anjos estavam descendo.
E ele olhou desesperado e perguntou para onde que os anjos estavam levando ele. Um anjo olhou para o outro, seguiu viagem, não falou nada. E quando eles chegaram no local, era um local assim muito escuro, de densas trevas, no qual ele não conseguia passar a mão no olho, passar a mão aqui na frente do rosto e ver a sua mão. As trevas era como se, ele fala que era como se tivesse envolvendo o corpo inteiro dele, aquelas trevas. E os anjos apontaram para ele entrar, ele entrou, e quando ele entrou, ele começou a ouvir gritos. Começou a ouvir gritos em seu ouvido, gritos, gritos e mais gritos. Só que uma voz se destacava no meio daqueles gritos. Ele reconheceu que era a voz de seu pai que estava gritando. E ele caminhou ali naquela escuridão até ver as chamas do inferno e encontrar o seu pai ali. E o pai dele, quando viu ele, falou: Munhoz, você veio me buscar, mas infelizmente eu não posso sair daqui. Infelizmente eu não posso sair, infelizmente eu não posso ir com você. E quando Munhoz saiu dali, os anjos voltaram, pegaram ele de volta e levaram ao quarto dele. E ele relata que já tinha amanhecido, já era mais de 6 horas da manhã, já tinha amanhecido. E ele foi dormir, acordou. Quando ele acordou, ele não queria nem olhar para o céu, ele não estava satisfeito, ele estava muito triste com Deus naquele momento. Foi trabalhar, voltou para casa. Quando ele foi fazer a sua oração noturna, ele ouviu Deus falando: Munhoz, por que você está triste comigo? Por que você está triste comigo? Eu não tenho culpa. Foi ele que me rejeitou. Foi ele quem não quis saber do meu nome. Foi ele quem não me serviu. Eu dei todas as oportunidades para que ele fosse para o céu. E ali ele entendeu que Deus não tinha culpa. Ele entendeu que nós quem escolhemos para onde que nós iremos. Meus irmãos, o inferno não é brincadeira. E não existe nada além de Cristo que vai nos livrar do inferno. Não existe dinheiro, não existe poder aqui na terra, não existe influência que vai nos livrar do inferno a não ser Jesus Cristo. Tem muita gente que fala, né? Ah não, todos os caminhos levam a Deus. Mas isso é a maior realidade que existe. Todos os caminhos levam a Deus. Só que o problema é que depois de levar a Deus, você vai ser julgado pelos seus atos e vai ser julgado por tudo aquilo que você fez. E só tem um caminho que te dá o bilhete para você passar nas portas dos céus, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Fala assim, ó, eu quero te ver no céu. Eu estava pesquisando, meus irmãos, para fazer essa mensagem aqui, e eu vi alguns textos, alguns documentos que falava as últimas falas de algumas pessoas antes da morte. Tyler Han, na hora de sua morte, gritou: sofro o tormento dos perdidos. Jules Mazerino disse: ó minha alma, o que será de ti? Karl Marx disse: estou a um passo da escuridão. David disse: estou em chamas. O Sir Thomas Code disse: até o momento pensei que não havia nem Deus e nem inferno, mas agora sei que ambos existem e estou entregue ao juízo do Todo-Poderoso. Jaraz Alpes, líder do movimento ateu, na hora de sua morte, ele pediu àqueles que estavam com ele para queimar todos os livros que ele tinha escrito, porque ele tinha feito e influenciado muita gente ao erro. Ele pediu para que todos os livros que ele tinha escrito seja queimado. Só que, meus irmãos, quando um crente, quando um cristão morre, a situação é outra, a situação é reversa. John Stone, na hora de sua morte, ele falou: ó, que contemplei uma visão que não posso descrever. J.J. Banks disse: o sol está se pondo, mas o meu está nascendo. Eu vou sair dessa cama de enfermidade para uma coroa na glória eterna. Billy Graham
gritou: eu temer a morte? Jamais, glória a Deus. Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, gritou: em suas mãos entrego o meu espírito. A quem fala e pensa que Deus é amor, é uma realidade também, mas Deus é amor, mas também é justiça. Em Romanos, no capítulo 8, versículo de número 1, Paulo vai nos dizer: agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos salvos por conta de Cristo, através de Cristo, não pelos nossos atos. Nós devemos morrer com Cristo todos os nossos dias das nossas vidas, ser crucificado com Ele, morrer para este mundo, que nós ressuscitaremos com Ele também. Nós já estamos assentados ao lado de Cristo nas regiões espirituais, apenas o nosso corpo ainda está nessa terra, meus irmãos. Mortos para o mundo, mas vivo para Deus. Paulo diz: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Somos justificados pela fé, meus irmãos. Não importa se ontem você matou uma pessoa, não importa a atrocidade que você cometeu, você não vai para o céu por conta de seus atos. É como se nós estivéssemos devendo 1 milhão ao banco, nós não teríamos como pagar essa dívida. Aí Jesus chega e fala: pode deixar, eu pago por ele. Pode deixar, eu pago por ele. E além disso, meus irmãos, toda a justiça de Cristo, ela vem sobre nós também. Além de nós estarmos devendo uma quantia que nós não conseguiríamos pagar, agora é como se Jesus Cristo tivesse depositado 1 trilhão de reais na sua conta. Para que nós tenhamos noção, nenhum homem na terra até hoje juntou 1 trilhão de reais. E essa salvação que nós temos é muito mais valiosa do que isso. Nós temos a ficha limpa no tribunal do céu quando nós nos confessamos e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. E agora eu entendo quando Paulo fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se nós voltarmos aqui para o texto de Rico e Lázaro, acompanhe aí comigo Lucas 16, do versículo 24 em diante. Quem encontrou, diga amém. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a ponta dos seus dedos e refresque-me a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que o que quisesse passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que está de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre esses mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum morto ressuscite. Só até aí, meus irmãos. Rico, naquela situação, ele primeiramente tentou ter algum alívio ali no inferno, ele primeiramente tentou se salvar de alguma forma, e quando ele viu que não teria nenhuma possibilidade, ele clamou e rogou
pelos seus irmãos que ainda estavam na terra. Só que Abraão, pai Abraão, que na verdade é a figura de Jesus Cristo, falou que quem está vivo tem Moisés e os profetas. Quem é Moisés e os profetas? No inferno tem muitos pregadores. No inferno tem muitas pessoas que nessa terra serviram a Cristo, começaram uma caminhada com Cristo, mas que se desviaram. E aqui na terra tem Moisés e os profetas. Quem que é Moisés? Coloca em pé, pastor. Coloque em pé, pastor. Aqui nós temos dois Moisés. Moisés e Moisés para falar da palavra do Senhor. Cadê os profetas? Quem que é profeta aqui nessa noite? Coloque-se de pé. Os profetas, coloquem em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar, você que está afastado de Jesus Cristo, para vir aqui na frente e se declarar e aceitar esse perdão de Jesus. Se tem alguém aqui, não fique com vergonha, não tenha um receio, não tenha medo, não tenha vergonha, vem aqui à frente. Pode ser, nós não sabemos o dia de amanhã, pode ser o último momento na terra para nós. Pode ser que Jesus Cristo volte daqui a 10 segundos. Se tem alguém aqui entre nós que quer aceitar esse Jesus como único e suficiente Salvador, vem aqui à frente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então todos somos de Cristo. Aleluia. Eu quero fazer uma oração antes de terminar aqui. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai eterno, Papai amado, santo é o teu nome, Senhor. Pai, ministrei aqui a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Papai, fale com cada um, Senhor. Meu Deus, cura, salva, liberta e transforma a vida de cada um que aqui está, Senhor. Meu Deus, nos justifique, Papai, no teu santo juízo, Pai. Toque sobre nós, Senhor. Ebe canta labas, turide canta labassai. Santo é o teu nome, Senhor. Nos justifique. Esteja conosco, Papai. Não nos abandone, meu Deus. É o meu pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Quantos foram abençoados por essa palavra? Louvado seja Deus. Enquanto o irmão Vitor ministrava, eu lembrei de um conto de um médico. Eu assisti esses dias para trás um vídeo no Facebook, esses podcasts. Eu achei muito interessante. Ele sendo médico, e ele trabalhou numa situação de um homem que teve um infarto, e ele falou que ele lutou com esse homem além do protocolo. Ele disse que o protocolo daquele local era de 40 minutos de reanimação, etc. E quando acabou os 40 minutos, ele falou, não, vamos continuar. E lutou com ele lá quase 2 horas, estava todo mundo exausto, o homem não voltou. E aí, eles falaram, não, então deixa ele aí, e daqui a pouco ele vai ser levado para o local adequado. E aí, todo mundo saiu do local, todas as pessoas que estavam lutando por aquela pessoa, né, cada um foi para os seus demais afazeres, e esse médico continuou fazendo os últimos procedimentos. E enquanto ele estava fazendo os últimos procedimentos, ele é um médico cristão, de repente Deus abriu a visão daquele homem para ele ver a situação espiritual daquele falecido. Então entraram alguns demônios dentro daquele recinto, puxaram a alma que estava acoplada àquele corpo. Aquele homem começou a gritar desesperadamente. Ele ouvia porque era uma visão espiritual, e aqueles demônios saíram carregando aquela alma, e aquele homem aos gritos, aos prantos. Esse médico estava afastado da presença de Deus. Ele falou, rapaz, a coisa é muito séria. Ele voltou para a presença de Deus e hoje está contando essas coisas para mim e para você. Por isso eu digo para vocês, queridos, a eternidade é muito séria. Aquele homem, ele retornou para a casa do pai ao ver uma tragédia, mas poderia ser ele vivendo a tragédia e alguém sendo abençoado pela tragédia daquele homem. Então eu digo para você, olha, não seja uma tragédia para você mesmo, e não sirva de exemplo para ninguém negativamente. Olha, o céu é muito lindo. Olha para você ver essa passagem que o irmão Vitor estava lendo, em que
Lázaro morreu e ele foi conduzido pelos anjos. Querido, olha que bênção. Quando eu e você saímos dessa terra, existirá uma comitiva de anjos aguardando eu e você para levar a gente para o céu de glória. Nós não podemos ficar fora disso. Louvado seja o Espírito Santo de Deus.